aquela fase daquela música para começar a reunião, ok? Então, a nossa reunião está sendo gravada de agora em diante. Senão eu vou ter que editar vídeo aí. Então, roteiro 4, portas digitais e circuito elétrico. Então, para quem está com as turmas e vai implementar, esses são conteúdos que eu acho gostoso de implementar com os alunos e fazer o PTD sobre esses conteúdos. Por exemplo, usar o Tinkercad, por exemplo, o primeiro programa no MBlock, acender um LED só no Arduino IDE, dependendo de qual turma que você esteja. E é bom também porque quem tiver com os primeiros passos para implementar isso também, esses conceitos, porque são as aulas, se eu não me engano, 16, 17, 18, lá dos primeiros passos. Então, dá para pegar essa aula do Tinkercad, adianta agora, faz o PTD e dá essa aula e faz o relatório de implementação. Então, esse conteúdo é bem legal para a gente fazer a nossa implementação. Só precisamos do computador, por exemplo, no Tinkercad, e a internet. Não precisa nem de kit para a gente montar essa aula. Tranquilos? Professor, para a aula de implementação, ela é só o relatório digitado ali ou tem que ter foto, gravação, alguma coisa desse tipo? Tem que ter comprovação, ou foto, ou vídeo. O vídeo é difícil, né? Porque você vai gravar uma aula, dá um vídeo muito grande, mas pelo menos uma meia dúzia aí de foto de você mostrando, depois os alunos fazendo. Coisinha simples, uma meia dúzia de foto ali tá resolvido. Tá, beleza. Tá joia? Tranquilos, pessoal? Então pensem na implementação já, que esses conteúdos são bem tranquilos, bem fáceis da gente implementar sem dar muito trabalho. Continuando então, vou passar para vocês no link a Fala, Alessandra. Professor, no meu caso que não sou da área, eu vou fazer acompanhamento na robótica programa ou na robótica física? Tanto faz. Isso aí não faz diferença. É o mesmo processo. É a mesma coisa. O conteúdo é que tem que ser esses conteúdos que nós estamos vendo durante as nossas reuniões. Tá? Ah, tá, ok. Então daí você tem que ver com o professor lá, né? Você vai estar junto com ele e ver com ele se Sim. qual aula que ele vai dar. Ele vai falar, Tinkercad eu vou falar daqui 2 semanas. Aí você fala, opa, deixa eu ir junto lá e faço essa aula de implementação. Sim. Tá? Beleza, então. Tá? Então estou postando aqui no chat a presença. Vamos lá rapidinho, voltando, já dei um joinha para a gente continuar. Já foram 40 minutos. Já, Aldair? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu estou fazendo a reposição, eu sou da turma da Adriana. Aí eu coloco lá na presença. Na presença, a última pergunta fala qual é a turma. Aí eu coloco você coloca a turma dela lá, que daí eu passo para ela. Ok, obrigado. Tá? Que é isso, tamo aí. Turma Q, né? Nossa, agora aqui é Q. Para quem é aluno desse horário, é Q. Aluno não, né? Companheiro desse horário.
Deu certo, pessoal? Fizeram? Responderam a presença? Ok, Alessandra? Alguém ainda não fez? Podemos continuar? Carlos deu ok. João. Kelly. O professor, depois, só vou falar aqui enquanto está aguardando os outros, mas é particular meu das minhas presenças, porque a aula passada eu tinha enviado no Zap para o senhor, porque acabou a energia aqui em casa, eu fiquei um pouco no celular, mas aí o Wi-Fi, o 3G estava ruim, aí eu acabei não respondendo a presença ali. Não, que eu acho que, se tinha eu não me uma... engano, de cabeça, você entrou em contato e eu dei presença para você lá. Então tá, Tá? beleza. Tá. Porque eu já tinha uma falta, senão eu vou ficar com BO aí. Não. Obrigada. Fora as presenças de vocês, eu tenho a foto final, né? Para quem participa da foto final com todos os nomes. E fora isso, eu tenho um software aqui, extensão do Google Chrome, que todos que participam da lista fala a hora que entrou e quantos minutos ficou na reunião. Então, Que bom. E eu guardo tudo isso para comprovar se acaso der um problema depois, né? Tá, obrigada. Então vamos continuar, pessoal. Então o próximo assunto dessa reunião mesmo que a gente está são portas digitais. As portas digitais nós já vimos quando demos uma olhadinha na placa do Arduino e são essas portas que ficam, se pegarmos o conector USB com a mão esquerda, com a placa virada para nós, elas são as que vão ficar na parte superior, que nem está na imagem. Então, elas são nomeadas, né, recebem nomes, que começa à direita com o número 0 e vai até a porta 13. Depois eu tenho o pino GND e depois outros pinos que não usamos. Mas as portas digitais são nomeadas de 0 até 13. Se são de 0 até 13, temos 14, no Arduino Uno 14 portas digitais. Tranquilos? Essas portas a gente trabalha com envio de energia e tirar energia dessas portas. Como é uma porta digital, ela ou tem energia ou não tem energia. Mas o Arduino tem o recurso de que, através do tamanho do pulso, ele consegue medir ou diminuir a leitura da intensidade naquela porta. E essas portas, que são chamadas de portas PWM, elas são marcadas com um tiozinho na frente, como é o caso da porta 3, da porta 5, 6, 10 e 11. 9, 10 e 11. Ok? Então, as portas PWM, a gente vai falar delas mais para frente. Hoje a gente vai trabalhar todas elas como digital comum. Aí nós temos também a porta 0, que tem o TX, o RX, e a porta 1, que tem o TX. Eu dou o conselho, a dica, de não utilizar essas duas portas na programação normal com os alunos. Por quê? Porque algumas vezes, por ser uma porta de comunicação, TX e RX, também, para que elas funcionem,
a gente vai ter que, na hora de descarregar o programa para a plaquinha, desligar o circuito, passa o programa para a plaquinha e liga o circuito. Então, para evitar esse transtorno, agora no começo, desculpem, não usem nem a porta 0, nem a porta 1. Usem as outras portas. Ok? Para utilizar essas portas na programação do Arduino IDE, nós temos que informar se aquela porta vai ser de entrada ou de saída. E a gente faz isso com um comando, uma função própria da linguagem já, chamada pinMode. Então, no Arduino IDE, eu tenho que avisar, eu vou usar a porta 12 e ela vai ser de saída. Vou usar a porta 9 e ela vai ser de entrada. Então eu tenho que fazer isso. E para fazer isso, a gente usa a função pinMode. Além da função pinMode, que a gente faz no setup, na hora de programar e mandar energia para a placa, por exemplo, eu tenho que usar a função digital write. Então, o comando, a função digital write, vai ter dois parâmetros. O primeiro parâmetro é se vai ter energia high ou se não vai ter energia low. E temos também a digital red, que também a gente usa o high e o low, mas no momento a gente não vai trabalhar com este comando. Hoje que basicamente vamos usar o pinMode e o digital write. Tranquilos? Alguma dúvida? Fala, Juliana. O meu formulário de presença tá pedindo uma permissão. É que você tá com não CED, né? Mas eu colei ele lá no da CED e ele continua pedindo a permissão. Ué, porque tá liberado para CED. Faz o seguinte, para eu não ter que mexer lá agora, eu vou anotar teu nome aqui já. Você Juliana Machado. Uhum. Ok, daí você não precisa responder lá, que eu já anotei aqui. Muito tá obrigada. Joia? A Kelly perguntou, então as portas digitais também são portas de entradas? Algumas são através do PWM, mas não são tão legais como as analógicas, que vai de A0 até A5. Tranquilo? Respondido, Kelly? A gente consegue fazer algumas leituras pelas portas digitais, mas só com o efeito PWM, senão a gente não consegue. Por exemplo, quando a gente for fazer o fade in ou fade out num LED, eu posso usar a porta digital para que eu mande energia com intensidades diferentes para a porta. Beleza? Mais para frente a gente vai trabalhar com fade in e fade out, aí dá para ver certinho isso. Tranquilos, pessoal? Podemos continuar? Vamos falar um pouquinho de circuito elétrico e ver alguns componentes agora. Falando de circuito elétrico, nós temos que colocar na cabeça dos nossos alunos, primeiro, puxar o que é um circuito dele. Eles vão falar de circuito de Fórmula 1, de MotoGP, e aí você vai falar, mas por que o circuito? Porque é fechado, começa e termina no mesmo lugar. Então, levar esse conceito de circuito para eles. Que são fechados, que começam e terminam no mesmo ponto, e que passa nesse circuito uma corrente elétrica que, se não controlada, pode queimar
os componentes que estiverem no circuito. Aqui nós temos uma imagem de um circuito, né, desenhado já com os símbolos que são utilizados na elétrica, e a gente vai ver alguns desses símbolos. Então a gente vai começar falando do resistor. O resistor é um dispositivo que controla a passagem da corrente. Então ele diminui a corrente para que o outro componente que estiver no mesmo circuito não receba toda a corrente emitida pela fonte. Então, esse resistor tem de diversos materiais, né? Tem de cerâmica, e ele transforma a energia que passa por ele, e ele diminui, em calor, ok? Ele é medido em ohms, e o símbolo do ohms é uma ferradura. Na elétrica, ele tem esse símbolo aqui, o vai e vem aqui, eu não sei como é que chama, o costurinha aí. Tranquilos? O outro componente que a gente vai ver é o capacitor. O capacitor, ele armazena a energia, as cargas, conforme o seu tamanho, né, a sua capacidade, e quando solicitado, ele descarrega aquilo. Então, ele vai carregando, se enche com a capacidade da carga, e se faltar no circuito, ele entra e descarrega a quantidade de energia. Se tiver um de vocês aí que mexa com campeonato de som automotivo, sabe que muitos lá utilizam megas capacitores, porque a hora que dá o gravão num campeonato de som automotivo, a quantidade de energia que está indo para os alto-falantes, para o amplificador, tende a cair. E para manter essa pegada, eles colocam megas capacitores para aguentar essa solicitação do amplificador. Então é bem interessante os capacitores. O símbolo deles é esses duas linhas verticais no circuito. O outro que a gente vai ver é o gerador, né? O gerador de energia, que pode ser uma bateria, a pilha, uma bateria, tomada de uma casa, uma energia fotovoltaica, eólica, então todas fontes de energia do nosso circuito. E tem o lado positivo e o lado negativo no símbolo do gerador. O outro é o fusível. Fusível é um dispositivo de segurança que interrompe a passagem da corrente elétrica se a corrente for muito maior do que ele aguenta, ou se houver um curto-circuito, ele se rompe e protege o sistema. Fusíveis são bem comuns, né? Mas o pessoal mais antigo aí, as casas da gente lá em 1900 e bola, tinha aqueles fuzilzão grande, então caía a energia, sei lá, tinha um fusível, né, queimado. Mas isso não faz parte mais. Hoje a gente usa tudo disjuntor, não tem mais fusível na rede elétrica da gente. Mas no nosso carro tem, em alguns equipamentos que a gente compra tem, então a gente usa ainda os fusíveis. O símbolo dele é esse retângulo sendo cortado pelo fio, pela linha do circuito. E por último, a gente vai ver o interruptor disjuntor. Os dois têm o mesmo símbolo, a mesma simbologia,
e o interruptor ou o disjuntor interrompe ou liga, né, ou faz a continuidade num circuito elétrico. O disjuntor, além de fazer essa conectividade, fechar o circuito, como se fala, ele serve como proteção também. Já o interruptor não. O interruptor só fecha o circuito e, se ligado, ou abre o circuito se estiver desligado. Então o interruptor não é de segurança do sistema, do circuito. Só o disjuntor que é de segurança. Ok, pessoal? Então, parte teórica que a gente tinha que ver isso. Hoje era isso. Se tiver algum professor de física aí para nos ajudar nesses conceitos, fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Dos conceitos? Fala daí. Não, eu só quero dar os parabéns. Exatamente ali os conceitos e a aula aqui, tranquilo, perfeito. Bem detalhado mesmo e bem organizado. Obrigado. Só isso? Vamos para a prática então? Ninguém quer falar nada? Vocês estão... Barriguinha cheia. A feijoada foi boa hoje, hein? Todo mundo no morgue aí, hein? Então vamos lá. Vou passar para vocês no chat o em ação da aula de hoje. Da aula não, da reunião. Deixa eu pegar aqui na minha cola. Então esse é o em ação das aulas 6 e 7, tá? Lá do site da Robótica Paraná, aula Robótica Educacional, primeiro ano. Então façam uma cópia para vocês, né? Cliquem no link, fazer arquivo, fazer uma cópia, para vocês terem uma cópia do que a gente vai fazer. Tranquilos? Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é o Arduino IDE. Você pode estar usando, se tiver com um Chromebook via web, ou estar usando o instalado, né, no Windows, por exemplo. O meu aqui é o instalado, a versão 1.8. Estamos na versão 2. Qualquer coisa já, 2.0, 3, se eu não me engano, do Arduino IDE. Mas eu acostumei, já está instalado a 1.8, estou deixando ela e depois eu instalo. Funciona, está tudo belezinha, então não tem problema nenhum. Então, se vocês não fizeram o download e instalaram ainda, pode tanto fazer o download da 1.8 ou da 2. Qualquer coisinha que tem lá, vai funcionar igual. Então, vou interromper esse compartilhamento para eu poder compartilhar a outra janela. Então espero que estejam vendo aí a minha tela do Arduino. Ok? Então essa é aonde a gente faz o programa para passar para a placa, para o Arduino, o programa que a gente faz. Essa linguagem de programação que é específica do Arduino é bem parecida com a linguagem C++. Por isso lá no Tinkercad a gente usa
o C++ lá e dá certo com a linguagem daqui. Ah, mas não é idêntica? Não. Existem algumas palavras reservadas da linguagem que eu não posso usar no Arduino IDE e eu posso usar no C++. E o vice-versa é verdadeiro também. Mas os comandos, o como declarar uma variável, como montar as funções, é tudo igualzinho. E os comandos básicos são iguaizinhos também. Por isso, a gente usa essa linguagem de programação C++ aqui no Arduino e ele dá certinho. Ao abrir o programa, a nossa janela, existe um menu superior. Depois eu tenho a barra de ferramentas. Debaixo da barra de ferramentas, nós temos o nome, a aba de cada um dos códigos que formos fazer. No meu caso aqui está escrito Sketch Mar 31A. Esse nome ele deu quando eu pedir para abrir um novo arquivo, ok? Então, para não ficar esse nome aqui que eu não vou entender depois o que é, eu vou alterar o nome. Eu venho aqui em Arquivo, Salvar como, e dou o nome sugestivo para mim, para esse código que eu vou fazer. Eu vou dar o nome LED 1 turma Q. Então dei o nome de LED 1Q. Ok? Então o nome que eu queira dar não tem problema nenhum. Se você vai dar um nome, eu aconselho, apesar de aceitar, não usar caractere especial, não usar acento, por exemplo, traço. Se precisar separar, usa o underscore, que nem eu usei ali. LED underscore 1 underscore Q. Beleza? Então, tomem cuidado com isso, porque, por exemplo, se você tiver que recuperar um arquivo e ele tiver com acento, tiver com C cedilha, com caractere especial, é muito mais difícil da gente recuperar esse arquivo do que se ele tiver com o nome tranquilinho, bonitinho, tá? E tem também algumas máquinas, que nem o Linux, que pode ser mais exigente e não aceitar esses caracteres no nome de arquivo. Então, acostume-se a não colocar. Então, aqui na área de desenvolvimento, eu tenho numeradas as minhas linhas. Ah, professor, meu void setup está na 1 e a do senhor, da sua, está no 2. Ah, não tem problema nenhum. Não precisa necessariamente que o número das linhas coincidam, ok? Então essa é uma dúvida que os alunos têm. Ó, professor, o teu aí está na linha 10, o meu está na linha 12. Não tem problema nenhum. É um enter que eu dei a mais, uma linha em branco que ele deixou a mais ou a menos, e eles ficam com essa preocupação de que o número da linha não bate com o conteúdo, tá? Então já expliquem isso para eles para sofrer menos. Então aqui, por padrão, já temos duas funções, void loop e void setup. O void setup já é comum, né? Setup é configuração. Então já dá para a gente imaginar que no void setup vamos fazer as configurações. No void loop, o código que eu quero que aconteça a hora que for executado aquele programa, compilado aquele programa no Arduino. Então, nós falamos hoje nas portas digitais e começamos com a função, vocês lembram qual foi? Pin mode. Então, essa função, abre e fecha parênteses,
tem 2 parâmetros. E o primeiro parâmetro é qual é a porta. Que porta que nós utilizamos lá? A porta 13. E o segundo parâmetro é se a porta vai ser de entrada ou de saída. Então, como no nosso caso, vamos mandar energia para um LED, mandar energia para um LED, tá saindo. Então, saindo é output, escrito em maiúsculo do jeito que está aí, ok? Um erro comum que acontece com os alunos. Eles fazem lá as mexidas dele, vem aqui e apaga uma chave dessa. Chave abre a chave e fecha a chave, é padrão da linguagem. Se não tiver a chave, vai dar erro. Tranquilos? Então aqui, com essa função, eu estou avisando, ó Arduino, a porta digital número 13 vai ser de saída. Tranquilos? Beleza? Vamos agora para o código, para o void loop. Qual é a outra função que a gente viu? Função digital, minúsculo, write, né? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no fim da linha. Ela também vai pedir 2 parâmetros. O primeiro, qual é a porta, que eu vou mexer com a energia. E se eu vou pôr energia nessa porta ou tirar energia dessa porta. Se eu vou colocar energia, eu coloco high. Então, high é com energia. No lugar do high, ó pessoal, vou colocar aqui o barra barra ou 1 ou true. Então, no lugar do high, se eu usar o número 1 ou usar o true do booleano, né, o verdadeiro, também funciona. Mas o padrão e que se vê na maioria dos códigos é usar o high. Tudo bem, pessoal? Entendido o que a gente está fazendo? Alguma dúvida? Não deixa a dúvida por mais bestinha que vocês podem achar. Ah, não, depois eu me viro. Tira de uma vez, não custa nada. Ó, repete por que esse código aqui, por que não sei o quê. Vamos lá, pessoal, não deixe passar, não. Fala, Veridiana. Professor, a dúvida é como que eu coloco esse programa, assim, por exemplo, na TV Educadron, né? Tinha que ser uma coisa maior, não é, para o aluno visualizar? Eu dou aula no laboratório que a gente tem lá, eu uso um projetor. Projetor? Eu pego o meu notebook, ligo no projetor e vou fazendo, mostrando para eles vão fazendo junto comigo no projetor. Ah, tá. Se a tua escola tiver um projetor, ajuda bastante. Se não tiver, aí tem que tentar trazer eles mais perto da televisão, né? Do Educatron, porque aqui com Ctrl mais eu aumento o tamanho da letra. Ó. Com Ctrl menos eu diminuo. Mas também tem um limite, não dá para eu aumentar tanto que não cabe o código daí. Tá bom, obrigada. Era isso que eu estava com dúvida. Fala, Kelly. Mas o online não dá para usar o Educatron? Não entendi, Kelly. Kelly, pergunta de novo. Fala, Jonathan. Essa versão que o senhor está usando, por exemplo, é no Windows, né? Essa versão é o Windows. Porque a do Camera.book ela fica diferente, né? A parte do código aqui é igualzinha.
O que Isso. muda é os menus. Ele não tem esse menu superior, o menu é lá na lateral. Eu trabalhei com meus alunos, parece confuso, mas eu levei um código pronto para eles montarem o Tinkercad Circuit. Aham. Para eles olharem ali qual pino que estava e puxavam a plaquinha. Eu acho que é o jeito mais fácil deles entenderem fazendo Aham. desse jeito. É Levando o código para eles montarem o circuito na plaquinha. Também é uma opção. Isso. Alguém mais, pessoal, que falou aí que eu não vi? Veridiana? Eu acho que eu esqueci a mãozinha ligada. Ah, tá. Já tirei a mãozinha? Não, né? Não. Tirou. Tá, obrigada. Professor, Oi. então eu acho que a única coisa que eu senti dificuldade, sim, a parte do Arduino, é a parte do código mesmo, porque os alunos eles não prestam atenção no que eles estão escrevendo, né? E na maioria das vezes vai ficar tudo errado. Então a gente perde 1 hora só colocando o código certo. Então eu liguei o LED hoje com eles. Mas foi muito difícil a parte da programação, sabe? É muito complicado isso. E aí existe a sintaxe, né? As regras para se fazer. Não pode ser vírgula no lugar de ponto e vírgula. Se é vírgula, se é ponto, se é chaves, se é colchete. Tudo tem a sua regrinha e não tem meia sola, né? É daquele jeito e acabou. É difícil mesmo. O que eu estou fazendo ali, sabe, Ailson? Eu estou trabalhando com M-Block. Aham. É o jeito mais fácil, porque você perde um baita tempo quando você põe o Arduino, aí ele esquece, em vez de pôr um ponto e vírgula, põe uma vírgula, até você achar onde que ele mesmo errou, pra gente até descobrir o erro dá de trabalho. Então, eu já falo para eles, então vamos pôr o M-Block, que ali já tem os bloquinhos, então depois se a gente precisar do código, a gente entra no texto. Eu acho que é bem mais rápido, bem mais viável. Se for, vamos supor, que nem a robótica da Física 1, já o M-Block não vai dar conta, tá? Talvez no meio do ano já não vai ter componente para ele. Então, para você fazer, você vai ter que usar o código. Então, vai inserindo o código. Vai inserindo o código já para eles, porque vai chegar em alguns componentes lá que não vai dar certo o M-Block. Então, vamos saber. Vai no começo agora, o primeiro trimestre, um pouquinho depois, tranquilinho, usar o M-Block, funciona tudo. Mas pode chegar lá mais pro meio do ano, ter algum componente que não tenha no M-Block, e aí é só Arduino, não tem outro jeito. Tranquilos? Beleza, pessoal? Continuamos? Se eu executar esse programa como está, o que vai acontecer? O que vocês acham? Do jeito que está aqui. Ele só vai acender. Ele só vai acender o LED e ficar o LED aceso eternamente. Porque eu falei para mandar energia para a porta 13 e parou ali, não fiz mais nada. Ok? Então, da maneira que está, eu só estou mandando energia, ele vai acender, deixar ligadão lá até perder a alimentação de energia da plaquinha para ele desligar o LED. Senão esse LED vai ficar ligado eternamente lá. Então, para a gente fazer piscar, que é o nosso objetivo, eu vou ter que deixar um tempo aceso, apagar, entre aspas, né, pôr energia, deixar um tempo, tirar a energia que vai para o LED, deixar um tempo para fazer o efeito pisca. Para esperar um tempo, a gente usa a função delay, o comando delay. Notem que aqui é em milissegundos. Lá a gente vai ver daqui a pouco no M-Block, lá no M-Block é em segundos. Aqui é milissegundos. E se eu quero 1 segundo, eu coloco 1000. Então vai ficar 1 segundo com energia. E aí eu vou tirar a energia do pino 13. Para fazer isso, eu uso também o
Digital Writer, só que agora, ao invés de high, é low. Também em maiúsculo. No lugar do low, poderia ser o número 0 ou a palavra booleana false. Falso, né? E assim, esse código fala: manda energia para a porta 13, espera 1000 milissegundos, tira energia da porta 13, espera 1000 milissegundos, manda, depois volta lá por loop, começa de novo, manda energia para a porta 13, espera 1000 milissegundos, tira energia da porta 13, espera 1000 milissegundos, volta o loop e vai fazendo isso enquanto tiver alimentação de energia na plaquinha. Tranquilos? Alguma dúvida desse primeiro código? Dúvida, pessoal? Professor, Fala, tem Sabrina. hora que ele vai, tipo, sabe que tá bem certinho aqui, ó, do 7, 8, 9, 10, 11, ele tá bem retinho. Hoje, os alunos, eles estavam fazendo, só que daí, tipo, saía essa parte do espaço, sabe? E eu acho que clicando Ctrl T, ele alinha de novo, né? Uma coisa Sim. assim, sabe como que é? Essa espaço, eu não ia falar disso hoje, mas já falo. Esse espaço que a gente deixa aqui entre os pais e os filhos, né? Por exemplo, o pin-mode está dentro da função void. Então, a cada nível, eu falo quem está subordinado a quem. Então, aqui a gente chama de nível. E o nome disso é indentação, tá? Para que serve? Para a máquina serve alguma coisa? Não, serve para nós humanos, porque a gente vai ver, vamos supor, uma função, uma estrutura C dentro de um for, dentro de uma outro C, e aí se eu não coloco isso em níveis, eu não entendo que é onde começa um, termina o outro. E aqui, eu colocando tudo alinhadinho assim, ó, eu sei aonde começa e termina, e fica muito mais fácil para nós humanos. Para a máquina, não cheira e não fede, não faz diferença nenhuma. E se tiver bagunçado, aqui no Arduino IDE, você dá Ctrl T, ele alinha o texto para você, identa, deixa arrumadinho. Beleza? Era isso, Sabrina? Era assim, brigadão. Professor, só uma pergunta. Fala. Comparando outros softwares, por exemplo, o RStudio, é possível a gente colocar comentários dentro do script. Aqui eu já fiz comentário, ó. / eu fiz o comentário aqui, ó. Perfeito. Tá? E esse / é comentário de uma linha, ó. Eu esqueci de falar para vocês, ó. Essa linha aqui que já tinha escrita é comentário. Serve para máquina? Não, não serve para máquina, só serve para nós humanos. E a gente que vai começar a programar, quanto mais eu comentar um código, é muito mais fácil dar manutenção lá na frente. Porque hoje você sabe o que você está fazendo. Daqui 15 dias você lembra. Mas daqui 2 anos, quando alguém vier com um programa teu para você mexer de novo, você não lembra mais do que você fez. A sua cabeça mudou, o seu jeito de programar mudou. Então, quanto mais comentado for o seu código, melhor é para você e para outras pessoas que venham dar manutenção no teu código. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, vamos supor, se você for numa empresa pedir participar de uma seleção para programador da empresa, fizer um código e não comentar, os caras já mandam você cascar e nem olha o que você fez. Não comentou, não usa comentário, não serve para trabalhar para a gente. Então, acostume seus alunos também a comentar o código. É claro, aqui nós estamos com 4 linhas, 5 linhas, 10 linhas. Até não precisaria comentar, mas comentário é hábito. A gente vai se acostumando a falar, ó, aqui vai ter uma estrutura de decisão que vai escolher ou isso ou aquilo. Então a gente vai escrevendo em português os comentários. E o comentário de uma linha é // e tem o comentário /*
Opa, não coloquei barra. E asterisco barra, que é comentário em mais de uma linha. Então, o que eu colocasse aqui, ó, entre esses dois, asterisco barra e barra asterisco, só serviria para nós humanos, não serve para a máquina. Tranquilo? Uhum. Perfeito, obrigado. Então, esses dois tipos de comentário que a gente tem, de uma linha e de mais de uma linha. Eu, pessoalmente, aí já é de programador, se eu vou comentar mais de uma linha, eu prefiro usar barra, 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 barra e fazer várias linhas comentando com barra, barra. Acho mais fácil. Mas tem o asterisco barra, barra, asterisco para fazer o comentário também. Ok, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse código, copiá-lo, seleciona tudo, inclusive o fecha-chaves, o último, aperto Ctrl C, vou lá no Tinkercad, ok, peguei, selecionei, dei um Ctrl C, agora eu vou abrir o Tinkercad aqui. Achar o Tinkercad. Essa é uma guia. Então fui lá no Tinkercad. Tá compartilhando já? Compartilhou. Vou clicar no código. Vou para texto, se tiver em blocos. Já tem o código que ele deixou lá, certo? Vou apagar todo esse código que está lá, seleciono tudo, aperto a tecla Delete e colo aqui o que eu trouxe lá do Arduino IDE. Então, Ctrl V, cola. Então, o código que estava lá no Arduino, eu trouxe aqui para o Tinkercad. Beleza? Ctrl C lá, Ctrl V aqui. Ctrl C, Ctrl V é velho conhecida nossa, né? Ou alguém não tinha visto ainda. É básica, básica, básica. Então agora eu vou clicar no iniciar simulação e o nosso LED vai ficar piscando, provando que o código que eu fiz lá no Arduino IDE dá certo aqui no Tinkercad. Beleza, pessoal? Tranquilos? Professor, e daí quando tu cola essa linha de código, ele também monta os blocos? Não. Não? E se montar, não serve para puxar pro MBlock, que é diferente. Tá? Vamos ver se montou os blocos? Deixa eu ver. Eu nunca prestei atenção nisso. Código. Parei a simulação. Vou para blocos. Continuar. É um código bem básico, tá? Não dá para ver, mas é bem parecido com o que a gente vai fazer no Tinkercad, no MBlock. Mas eu não sei se daria para a gente confiar nesse código. Tá? Mas isso é interessante, a gente trazer o código aqui em texto, né? Lá do Arduino IDE, para a gente, se tivermos sem o físico, sem a plaquinha, sem os componentes, a gente consegue programar lá, deixar o programa pronto para quando tiver a plaquinha funcionar. A Kelly pergunta se é padrão, se sempre tem esse código. Depende, Kelly. Se eu não usar a placa do Arduino, não tem código nenhum. Tá? A Kelly está falando que é uma afirmação. Se usar a placa do Arduino, tem
os blocos lá. Tá? Agora, se eu ponho a protoboard, o LED, o resistor e não coloco o Arduino, não tem código nenhum. E tem outras placas que a gente pode ver. Se depois vocês podem fazer uma busca aí no teu Tinkercad, ele tem Raspberry e todas as outras placas de... Não é só com Arduino que mexe, não. Mexe com outros tipos também de placas, com outros modos ou componentes de programação. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Professor, o meu código deu erros. Tem como voltar só para ver o que eu fiz errado? Tem. Deixa eu pegar Professor já. Ailson, aluno é aluno quando senta nessa carteira, assim, na frente do professor. E aí eu ia pedir se o professor gentilmente não quer compartilhar o código com a gente aqui. Ah, tranquilo. Obrigado. Esse é o mais facilzinho que tem. Deixa eu pegar direto do Arduino lá, com os meus comentários. Então eu vou colocar no chat aqui, tá? Então tem o void setup, o void loop. Tranquilos? Então lembre-se que tem barra é comentário, não serve nada para a linguagem. Nós não precisaríamos colocar esses barra. Todo lugar da linha em diante que tem o barra, a gente poderia apagar, que o código funcionaria do mesmo jeito. Para a máquina não faria diferença. Faz diferença para nós humanos. Ok? Estou compartilhando novamente o Arduino IDE para eu mostrar uma coisa para vocês. Talvez vocês vão mexer e não se aperceberam disso ainda. Então, terminei de digitar o meu código, acho que ele está certo. Primeira coisa que eu faço é a verificação. Então, na barra de ferramentas, o primeiro ícone da esquerda é... Não estou compartilhando, né? Como é que vocês vão ver? Então aqui, terminei de digitar meu código, acho que está tudo legal meu programa. Primeira coisa que a gente faz é a verificação. Clico aqui para ele verificar se o meu código não tem um erro de sintaxe, uma palavra escrita errada, um ponto e vírgula faltando, e ele corre o programa para ver se não ficou nenhuma sintaxe errada. Ok? Ao terminar, vai aparecer uma mensagem, um texto aqui na área preta. Já, tá, a primeira vez é mais demoradinho. Se correu tudo bem, se a sintaxe do teu código está certo, o que vai aparecer é um texto em branco agora. Ok? Que nem está aí. Um texto em branco. Vou errar uma palavra aqui, ó. Vou tirar o T do primeiro write. E vou mandar fazer a verificação de novo. Notem que ele vai dar uma mensagem de erro. Então, antes da gente mandar o programa para a plaquinha, falar, oh, mas será que é minha conexão que está errada? O que é? Você verifica se a sintaxe está certa. Apareceu em vermelho, ele tem um erro. E o erro é mostrado perto da onde acontece. Então, neste caso, eu coloquei
tirei um T, a palavra, ele não conhece o que é o digital RIT o WRITE, e com isso ele deu essa mensagem, ok? Para mandar esse código para a placa, eu uso o carregar. Como eu não estou com nenhuma placa aqui do lado, hoje eu não fiz a plaquinha, mas se clicar em carregar, ele vai mandar o código para a placa se não tiver erro. Se tiver erro também, ele vai dar uma mensagem. Aqui ele me deu um erro falando que não tem nada conectado na porta com 3, não tem Arduino lá, não tem jeito dele fazer alguma coisa. Tá? Então é assim que a gente faz para verificar se o nosso código tá beleza ou não. Dúvida, pessoal? Tranquilos? Quem estava com erro no código achou o erro? Hein? Quem estava com erro no código achou o erro? Eu estou apanhando ainda, professor, Sim. porque eu não montei lá no Tinker, eu não montei o Arduino, sabe? Ah, tá. Com o board. Mas lá naquele de verificar, você já vai achar onde está o erro. Clica lá, se você tiver no Arduino IDE, clica em verificar, ele vai, sim, vai eu mostrar só não onde fiz está. a simulação lá ainda. Ah, tá. Tá joia. Ok, pessoal. Nós temos 8 minutos ainda. Vamos para o M-Block. Vamos ver se a gente consegue mostrar o M-Block para vocês. E a partir da próxima reunião, quem puder já tá com as plaquinhas aí, alguns LEDs, alguns jumpers e alguns resistors, a gente vai trabalhar basicamente nessas reuniões que estão por vir com LEDs, tá? Então precisamos de LED vermelho, amarelo e verde para montar o semáforo. Por quanto de um carro só, é só essas 3 cores. Quando tiver pedestre, mais vermelho e mais verde. Então se pegar lá uns 3, 4 vermelhos, 3, 4 verdes, os 3, 4 amarelos, uma plaquinha do Arduino, uma protoboard e uns 8, 10 jumpers e uns 10 resistores de 220, dá para a gente tocar até o fim das nossas reuniões, ok? Então hoje a gente não vai mexer com plaquinha, na próxima reunião a gente vai ter mais tempo, aí a gente vai fazer o código, vai pôr na plaquinha, descarregar o programa, ver o que aconteceu, se deu certo, se não deu, apesar de que isso já está sendo feito também pelos NREs, né? Quem está começando está fazendo o curso, acredito eu, lá pelo NRE, e lá eles estão já nessa parte de mexer com os LEDs. Beleza? Tranquilos? Vamos então para o M-Block. Quem está com o M-Block carregado, deixa eu minimizar o meu aqui. Então vou compartilhar meu M-Block. Então essa é a tela do M-Block. Com os alunos é bom que vocês já no começo, até quem já tem nos notebooks instalado no Windows o M-Block, fazer com que eles se registrem, se cadastrem no M-Block, porque tendo internet é fácil do programa ficar guardado lá na nuvem do M-Block para não perder. Então, depois de cadastrado, é só fazer o login, tá? Fazer o login. Vou fazer o meu aqui. Fazer com o Google.
Então, quando a gente faz o login, o avatar da gente aparece aqui, ou se eu não tenho a foto já cadastrada, na cadastrada no Google, aparece o pandinha colorido. Se o pandinha tiver cinza, quer dizer que não está logado, ok? Então, quando eu clicar aqui em guardar, o programa, o código que eu fiz em blocos aqui no script, vai parar lá na nuvem do MBlock, ok? Ah, mas eu não quero salvar lá. Aí tudo bem, não faz login, não salva. Perdeu a cada vez, ok? Essa aqui, então, nós vimos na reunião passada, é o layout da tela do MBlock, onde eu tenho uma parte superior no menu. Muitas vezes lá nos computadores com os alunos não aparece em português. Como é que eu faço para trazer para a linguagem de português? Eu venho aqui no mundinho e rolo até português. Ó, português, cliquei, o meu está em português, ok? Então, uma das coisas que acontecem nos laboratórios, alguns, pelos navegadores não estarem configurados direito, vem em inglês. E aí fica, ô professor, o meu não tá. Então, temos que clicar no mudinho e configurar. Primeira coisa que a gente faz ao entrar no MBlock é verificar se a placa do Arduino está instalada. Ela fica aqui no canto esquerdo e se ela não estiver instalada, eu tenho que ir em adicionar, selecionar a do Arduino, né? Eu vou rolando até achar o Arduino Uno, clico no maisinho dela, faz o download e aí eu clico na estrelinha e clica em OK para que ela venha parar e esteja aqui, ok? Então essa é a primeira coisa que a gente faz antes de trabalhar no MBlock. Verificar se a placa do Arduino está selecionada. E aí a gente... O MBlock, dá licença um pouquinho, professor, o meu não aparece português no MBlock, será que é a versão? Aqui no mundo não aparece? Não. Oi, português, dá uma olhadinha que você acha assim, hein? Dá uma olhadinha, vai devagar aí que você acha. Achou? Achei, obrigada. Tem sim. Ok, pessoal? E agora a gente programa clicando no grupo e escolhendo o que a gente quer fazer. O primeiro bloco que a gente coloca é o bloco quando o Arduino Uno começar. Se eu não tenho o Arduino configurado lá, a plaquinha do Arduino aparecendo, não vai ter esse comando e aí vai dar problema, ok? Então vamos parar por aqui e no comecinho da próxima aula a gente monta o código aqui. Beleza, pessoal? Já são 15h40. Estou postando no chat, o link lá do governo do estado, né, para vocês contribuírem com as suas opiniões da nossa reunião, quanto ao material, quanto o organizador que sou eu. Então, vão lá, critiquem, falam o que vocês acham. Beleza? Então, o MBlock, só pôr o código no MBlock, fica para o iniciozinho da próxima aula. É bem rapidinho, nos 3, 4 minutos, 5 minutos a gente faz, e aí a gente vai para outra aula mais sossegadão do que essa que foi corrida. Então, como sempre,
Vamos dar o ar da graça com as suas... Oi. Professor, Oi. na sexta que vem, feriado, vai ter o curso normal? Eles não falaram comigo ainda como é que vai ser. Vamos ver o que eles falam. Provavelmente não terá na sexta, mas vocês vão ter que se distribuir num outro horário mais compatível. Mas a gente entra em contato através do Classroom e do grupo do WhatsApp. Beleza? Todo mundo cabelo bonito, penteadinho. Vamos sorrir. Ok? A Alessandra acendeu, ligou a mão depois. Então, pessoal, boa semana. A gente se fala. Já coloquei as figurinhas do terceiro evento lá no Classroom. E a do quarta etapa também vou colocar. Só que tem um quezinho para vocês lá. E aí vocês leem lá, eu deixo como surpresa. E aí na próxima aula a gente comenta sobre essas figurinhas. Tchau, tchau. Bom fim de semana.